Que nós possamos estar felizes. Final do dia, chegada em casa, cai uma chuva, ameniza a temperatura. Hoje, realmente estávamos passando por um dia muito, muito quente, mas aprove ao Senhor mandar o seu tempo mudar e graças a Deus o clima dá uma amenizada. Nós celebramos ao Senhor por conta disso e por tudo que Ele tem feito em nós, através de nós. Lembramos que no próximo domingo, pela manhã, nós temos batismo, tá? O culto será ali na casa do irmão Paulo, da irmã Esta, onde também serão realizados os batismos. Já tem o endereço naquele convite e até lá eu vou mandar a localização, mas é ali no bairro de Nazaré, tá? No bairro de Nazaré. No sábado, a partir das 2, vou precisar da ajuda dos irmãos, das irmãs, mais uma vez, para que a gente possa fazer a segunda parte do mutirão de limpeza ali da chácara, tá? Fizemos bastante o que pôde ser feito no sábado passado e queremos que neste sábado a gente consiga finalizar tudo o que precisa ser feito para que a gente possa, no fim de semana seguinte, estarmos lá celebrando ao Senhor, reunidos, retirados e juntos para a glória de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Amós, capítulo número 3. Semana passada, nós meditamos no versículo 1 e 2 desse mesmo capítulo. Hoje, nós vamos meditar do versículo 3 ao versículo 8. Amós, capítulo de número 3, versos 1 e 2, foi o que a gente meditou na semana passada, e hoje de 3 até o 8. Amós, capítulo de número 3. Diz assim, ouçam, vou começar do versículo 1, tá? Ouçam essa palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, quando toda a família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês, de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma? O leão novo ruge em sua toca se nada caçou? Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente, o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? Ó Senhor, o soberano falou, quem não profetizará? Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor, ó Deus, pela porção da Tua palavra lida, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la conforme a Tua vontade. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos faça, ó Deus, mergulhar no texto, mas sobretudo, ó Deus, sair dele com uma compreensão e uma aplicação direta para as nossas vidas. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. O sermão de hoje tem como título A Razão da Profecia. Se na quarta passada a gente pôde analisar o versículo 1 e 2 sobre a escolha do Senhor e sobre como essa escolha do Senhor é a prova de que o Senhor nos ama. E uma das maneiras como o Senhor mostra o seu amor para conosco é também nos disciplinando. Ele vai fazer isso agora por meio da descrição de tudo isso. Para entendermos bem essa passagem, por isso eu fiz questão de reler o versículo 1 e 2, a gente precisa entender que Amós está pregando uma mensagem não agradável para aquele povo. Para quem estava aqui no começo dessa série de mensagens, vai se lembrar que eu disse que o povo de Israel e o povo de Judá viviam um tempo de paz e de prosperidade. Ou seja, as suas fronteiras estavam crescendo, o seu reinado estava estabilizado, não havia guerra com outra nação e tudo ia bem. E de repente Deus chama um vaqueiro, agricultor lá da região do interior de Israel para pregar
a eles sobre o que eles estavam fazendo, ou seja, sobre como eles estavam quebrando dia após dia os mandamentos do Senhor. E Amós começa a fazer isso dizendo das outras nações tudo aquilo que o Senhor faria com eles. Mas em determinado momento Amós vira-se para a sua própria nação, para o seu próprio povo, e amando do Senhor diz: olha, vocês também serão castigados, vocês também prestarão contas a Deus, e o Senhor manifestará a sua justiça para convosco. E a justiça para os que são justos é boa, mas a justiça para os que são injustos é má, é condenatória. Ela fará com que essas pessoas percebam ou recebam a mão forte desse juiz. É isso que Amós faz. A estrutura desses versículos que nós lemos, especialmente do 3º até o 8º, ela é um tanto quanto diferente. Eu vou pedir o André para colocar, eu coloquei aqui só para vocês verem como ela é um tanto quanto diferente, e talvez só pela Bíblia não dê para perceber. Pode passar, André, por favor, a setinha, para vocês perceberem que ela é como se fosse de fato um discurso, uma poesia ou mesmo um diálogo, um questionamento. Se vocês perceberem, do versículo 3 até o versículo de número 6, tem 7 perguntas retóricas. Pastor, o que é uma pergunta retórica? É uma pergunta cuja resposta é designada a partir do próprio raciocínio da pergunta. Ou seja, só é possível ter uma resposta. Só é possível se pensar em determinada resposta para aquela situação. Por isso que a estrutura é assim, é mais ou menos como se fosse uma poesia. Eu coloquei aqui só para vocês verem de longe mesmo e perceberem a forma como Amós estruturou a sua profecia. A primeira pergunta tem a ver com 2 pessoas. Quem já foi para casamento sabe que esse é um texto que os pastores usam muito para celebrar ali na cerimônia de casamento. Andarão 2 pessoas juntas se não estiverem de acordo? É a primeira pergunta que Amós faz. Depois daí ele vai usar alguns símbolos, ele vai usar algumas imagens. A segunda e a terceira pergunta, que estão no versículo 4, fala sobre um leão e sobre como esse leão se comporta em relação à sua presa. Ele vai dizer: pode o leão rugir na floresta se ele não estiver diante de alguma presa? Pode o leão novo rugir na sua toca sem que ele tenha pego alguma coisa para se alimentar? Todas essas respostas, vocês vão perceber, todas essas perguntas, vocês vão perceber, elas têm uma única resposta. A gente perceber, pode 2 pessoas andarem juntas sem estarem de acordo? Não. Pode um leão rugir sem ter visto ainda a sua caça? Não. Pode um leão rugir na sua toca se nada caçou? Não. Um leão, ele não ruge do nada ou para o nada. Ele ruge diante da sua presa, que é inclusive uma das maneiras como ele desestabiliza a sua presa. Eu mesmo, se estiver diante de um leão e ele rugir para mim, Inês, eu fico paralisado, morrendo de medo. Então ele já vai me ganhar com aquilo ali, que eu vou me entregar como presa. Senhor, cuida do meu espírito, porque o meu corpo já era de alimento aqui para esse leão. Então ele continua, e vocês vão perceber que as respostas continuam sendo não. No versículo 5, cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Não. Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Não. Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? É claro que treme. Então a resposta é não. Ocorre alguma desgraça, alguma coisa vem sobre a cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Também não. Porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. 7 perguntas e todas elas com a mesma resposta. Não, 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 não e não. Então é nesse sentido que Amós começa a falar com o povo, a profetizar para o povo. Isso indica o quê? Isso indica, dentre 2 coisas, que a profecia de Amós não foi bem recebida. Vou lembrar de novo o contexto. O povo estava em paz, o povo estava experimentando coisas boas em prosperidade. E de repente vem um profeta cuja, vamos dizer assim,
a sua origem não o gabarita, ele não tem uma formação profética, ele não vem da escola de profetas, ele não vem de uma descendência de profetas, ele ouve o chamado do Senhor no seu coração, vai até a nação de Israel, prega contra ela e, obviamente, a sua profecia é rejeitada. Rejeitada porque eles olham para os tempos, para as suas condições e dizem, não, a gente não vai sofrer justiça. A gente não vai sofrer nenhum mal, a gente não vai passar por dificuldades. Afinal de contas, estamos em paz e tudo vai bem. Aí Amós se utiliza dessa artimanha de fazer perguntas, cuja resposta é uma só, para fazê-los refletir. Então eu queria pensar com os irmãos sobre 3 coisas que esse texto nos ensina. Tá? A primeira delas é que Deus nos chama para um acordo. Versículo de número 3. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? A resposta, não. Não. Mas aqui Amós ele não está falando de um casamento, de um casal. Ele está falando do povo de Deus. E ele está falando do próprio Deus desse povo. É só você ir de novo lá no versículo de número 2, quando o Senhor mesmo diz, por meio desse mesmo profeta, eu escolhi vocês apenas para mim, de todas as famílias da terra. Eu disse para vocês na quarta passada que esse texto também pode ser traduzido como eu conheci ou me dei a conhecer somente a vocês. O Senhor fala para com o seu povo em termos relacionais, em termos de uma constituição familiar, de alguém que está caminhando junto. Aí agora ele manda o profeta dizer, podem 2 pessoas caminharem juntos se não estiverem de acordo? Qual era aqui a situação? O Senhor tinha a sua lei, o Senhor tinha a sua palavra, o Senhor tinha o seu profeta e o povo estava desobedecendo a tudo isso. Por isso o Senhor está chamando o seu povo para um acordo. Por isso o Senhor está chamando o seu povo para reflexão. Eu posso caminhar com vocês? Eu posso andar de mãos dadas com vocês? Eu posso continuar abençoando, protegendo e livrando vocês das nações inimigas? A resposta é não. Por quê? Porque o povo estava literalmente desviado, longe dos caminhos do Senhor. Ou seja, fora de acordo com a vontade de Deus. Longe dos caminhos do Pai. E se eles estavam longe dos caminhos do Pai, consequentemente eles precisavam se voltar. Eles precisavam arrepender-se, eles precisavam juntar aquilo que era deles enquanto nação, enquanto povo, enquanto palavra e voltar para os caminhos de Deus. Mas não é isso que Israel faz. Israel despreza, desonra a aliança, quebra os acordos que o Senhor fez com eles. Isaías também faz esse mesmo chamado. Em Isaías 1:18 ele diz, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ou seja, vamos pensar, vamos analisar, vamos ver se de fato estamos de acordo com a vontade de Deus. Mas eles estavam apenas vivendo por viver, longe dos caminhos do Pai. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que a gente não pode viver a vida com Deus de qualquer maneira, ou do jeito que a gente acha que é certo. A gente precisa viver a vontade de Deus de acordo com aquilo que Ele manifesta claramente na sua palavra. Não é o eu penso, não é o eu acho, não é o eu acredito, é eu creio. Porque o justo viverá pela fé. Pela fé. Hoje, enquanto estava na academia, dando um susto no coração, conversando com o meu personal e com a outra menina da recepção que é evangélica, ela me perguntou, pastor, como é que o senhor sabe quando é a vontade de Deus? Eu digo, eu sei por quando eu consulto a palavra de Deus. O meu personal disse, não, eu acho que é quando os sentimentos me confirmam. Eu falei, olha, David, os nossos sentimentos nos enganam. Porque às vezes eu tenho sensações muito boas ou muito ruins que me enganam sobre pessoas, sobre coisas que eu devo fazer ou não fazer, sobre decisões que eu devo ou não tomar, sobre a vida como um todo. Então a gente não pode viver com base em emoções.
O que a palavra de Deus também, de forma profética, vai nos dizer: maldito o homem que confia no homem. E aí não está falando só da questão do outro, mas especialmente naquele que confia em si mesmo. Então a gente deve se esvair dessa autoconfiança, se esvair dessa crença de que a gente consegue saber todas as coisas. Não. A gente precisa consultar a palavra de Deus, a gente precisa buscar a palavra de Deus, porque é o Senhor quem vai nos revelar. Então a primeira coisa que esse texto nos ensina é que o Senhor está aqui, chamando o seu povo para andar com Ele. E como é que o seu povo vai andar com Ele quando esse povo estiver andando de acordo com a vontade de Deus? Porque a mão de Deus está estendida. E a nossa mão precisa estar estendida, pegando na dele, para que a gente não possa caminhar sozinho. Em segundo lugar, nos versículos 4, 5 e 6, as perguntas que envolvem o leão, que envolve o pássaro, a pequena ave, e que envolve a cidade que está sendo cercada pelos seus inimigos, trazem uma ideia de que o castigo do Senhor virá. O castigo do Senhor virá. Então aqui Deus nos chama a usar a razão. A usar a razão, o pensamento. É enfatizado aqui exatamente o fato de que o Senhor vai agir. Todas as perguntas falam sobre uma causa que é resultado de um efeito, ou de um efeito que gera uma causa. O leão ruge. Por que o leão rugiu? Porque ele pegou a sua presa. O passarinho caiu na armadilha. A cidade está com medo. Por quê? Porque o inimigo está à porta, à espreita. Então aqui não é razoável a gente olhar para essas figuras e pensar: isso é lá, é com os outros. Não, isso é conosco. Naquele tempo de Israel, isso era com eles. A ação daquele povo ia trazer consequências sobre a vida deles, e consequências rápidas. Porque toda ação nossa traz uma consequência. E no caso deles, a desobediência seria pelo Senhor punida. Aqui não é para eles pensarem sobre os pássaros, sobre os leões ou sobre as cidades vizinhas. É para eles pensarem sobre as atitudes deles e sobre o que o Senhor faria com eles. E a pergunta não era se o Senhor fará. A pergunta é quando o Senhor fará. Para nós, o que isso nos ensina? Nos ensina que o Senhor está no céu vendo tudo e a todos. E quando Ele manifestar a sua justiça, nós estaremos diante dEle. E só há uma maneira de passarmos bem pela prova da justiça do Senhor. É quando nós passamos por essa prova confiados no sangue do Redentor. Porque não são boas obras, não são práticas religiosas, não são bons sentimentos, boas percepções, não é estudo, não é dinheiro, não é nada. É o sangue do Redentor aspergido sobre a minha vida. Irmãos, as ameaças do Senhor não são vãs. Não são vãs. Ele disse que destruiria Sodoma e Gomorra e assim o fez. Ele disse que renovaria o mundo a partir do dilúvio e assim fez. Ele disse que o seu filho viria e assim ele veio. Que o seu filho voltaria e assim ele há de voltar. Então tudo aquilo que o Senhor prometeu será cumprido, inclusive a ameaça de destruir esse povo, porque eles foram destruídos. Não se alertaram, não se atentaram, não perceberam o quão importante é estar atento à voz do Senhor. A ave que está na armadilha, a presa que está sobre a pata do leão, ou a cidade que está na iminência de ser atacada, não tem muito tempo. Da mesma forma, nós também não temos muito tempo. Os irmãos já pararam para pensar que a mensagem do Evangelho que a gente prega aqui, dentre outras coisas, é uma mensagem com requinte de urgência? O profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode. Irmãos, nós vivemos uma janela da história do mundo chamada graça. Mas eu e nem ninguém sabe até quando essa janela estará aberta.
logo, breve, é assim que o Senhor fala de si mesmo e da sua volta no livro de Apocalipse, logo e breve voltarei. Vou receber aqueles que creram em mim, vou decretar veredito sobre a vida deles, mas também vou condenar aqueles que não creram. Irmãos, a gente não recebe a condenação eterna por conta de pecados. Porque se fosse por conta de pecados, todos nós estaríamos condenados. Mas é explicitamente por conta da rejeição daquele que pode nos perdoar. Pensem comigo nos dois homens que estavam sendo crucificados ao lado de Jesus. Ambos pagando o preço de suas vidas pregressas, de suas vidas pecaminosas, de suas vidas criminais. Ambos mereciam aquele veredito e, consequentemente, a perdição. Mas um escolheu crer, o outro escolheu rejeitar. Aquele que creu foi salvo, o que rejeitou ficou perdido. Então a gente precisa entender que a mensagem para este povo e a mensagem para o povo da nossa época requer um senso de urgência. Pregar o evangelho se faz necessário a toda criatura. Pregar o evangelho se faz necessário àqueles que a gente ama. Pregar o evangelho se faz necessário em todo tempo, em toda hora. É isso que o apóstolo Paulo diz para o seu filho na fé, Timóteo. Pregue em tempo e fora de tempo, como se houvesse um tempo em que pregar não fosse possível. Mas pregue em todo tempo. Por quê? Porque é por meio da pregação que aprove ao Senhor, pela fé, salvar aqueles que creem em Jesus Cristo. Então nós vemos que Deus chama o seu povo para um concerto, para que eles possam ponderar e voltar para o seu caminho. E em seguida Deus chama o seu povo para o raciocínio. Pensem, eu estou para morder a presa. Eu estou para fechar a armadilha. Eu estou para invadir a cidade. Isso aqui não é outro, é o Senhor. É o Senhor que está dizendo, olha, eu estou para morder a presa, eu estou para fechar a armadilha com vocês dentro, eu estou para destruir a cidade de vocês. Raciocinem. Pensem se de fato isso não vai acontecer, porque vai. E eles não pararam para pensar, desfrutando de paz, desfrutando de prosperidade, se esqueceram do Senhor. Enquanto o Senhor estava dizendo isso, eles chegaram e não perceberam a gravidade de suas próprias vidas. E por isso que Amós termina essa primeira parte da profecia, aqui nos versículos 7 e 8, chamando o povo a ouvir a palavra profética. Olha quando ele diz assim: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Alguns, numa leitura superficial, podem dizer assim: Amós está defendendo sua própria pessoa. Não. Ele está defendendo a sua mensagem. Porque, irmãos, nenhum profeta é mais importante do que a mensagem que ele carrega. A mensagem do profeta é muito mais importante do que o mensageiro. Porque a mensagem é real. Porque a mensagem é verdadeira, porque a mensagem há de se cumprir, porque a mensagem é profética, porque a mensagem é a palavra do próprio Deus. Amós, quando chama o povo para compreender aquilo que ele estava falando, está dizendo, olha, vocês estão desperdiçando e brincando, não é com a palavra de um vaqueiro, de um agricultor, de uma pessoa lá do interior de Tecoa, não. Vocês estão brincando com a palavra do próprio Deus. Porque Deus fará cumprir a sua palavra. Afinal de contas, é a mensagem quem torna o profeta importante. A mensagem é aquilo que é rejeitado ou que é aceita pelo povo. E é isso que o povo está fazendo. Rejeitando a mensagem da parte de Deus. É preciso olhar para esse texto e é preciso pensar quanto e quantas vezes a gente rejeita aquilo que Deus fala no nosso coração. A gente troca. Não, Deus falou isso, mas eu acho que é melhor desse jeito.
Acho que está tudo em paz, vai ser melhor assim. Eu acho que está vivendo um tempo bom de prosperidade na minha vida, vai ser melhor dessa maneira. E aí substitui a palavra de Deus. O que o apóstolo Paulo diz por meio da sua epístola a Timóteo? Nos últimos dias eles se juntarão para ouvirem mestres que falem de acordo com as suas próprias vontades, ou seja, com a sua própria necessidade. Eles terão comichões nos ouvidos quando ouvirem a verdade da palavra de Deus. Ou seja, não suportarão a palavra, não suportarão o convite para o acordo, para o acerto, para acertar as contas com o Senhor. Não concordarão em pensar e raciocinar que tudo o que Deus fez e disse que ia fazer, Ele afirmadamente confirmou, realizou, trouxe a prática. Então a gente precisa entender algumas coisas como aplicação para a nossa vida. A primeira delas, eu já comentei, precisamos aproveitar o tempo que está aberto para corrigir a nossa vida com Deus. Nós estamos entre o abrir e o fechar da boca do leão. O abrir e o fechar da boca do leão. Está aberto, está aqui, você está vivo. Um piscar de olhos, esse leão fecha a boca. E aí você já não tem mais como escapar. Você não tem para onde ir. O leão está para rugir, o Senhor está para voltar, o Senhor está para buscar cada um de nós para acertar as contas. E a pergunta que Ele vai fazer para nós é: poderei eu andar contigo se não estivermos de acordo? Poderei eu andar contigo se não estivermos de acordo? Se você está de acordo com a minha lei, com a minha vontade, com o que eu quero para a sua vida, é isso que o Senhor espera de nós. Em segundo, precisamos entender que nós temos urgência e aproveitar toda e qualquer oportunidade. Arrepender-se não é algo para o amanhã, é algo para o hoje, para o agora. Corrigir as nossas vidas, as nossas falhas, é algo para nesse momento, diante dessa palavra, para que nós possamos caminhar com Deus. Pastor, mas eu já sou cristão, eu sou crente, eu já caminho com o Senhor, amém, glória a Deus. Mas nunca deixe de consultar o seu coração, para ver se não há algo que o Senhor ainda precisa mudar. Abandone toda e qualquer independência do Senhor, todo e qualquer sentimento de autossuficiência, de que você é capaz, de que você dá conta sozinho, não. Humilhe-se diante da potente mão do Senhor. Nós lemos um salmo no início, na direção do Marcos Ranieri, em que ele diz: o Senhor é quem escolhe aqueles a quem Ele vai humilhar e aqueles a quem Ele vai exaltar. Porque o Senhor é soberano. O Senhor sabe de todas as coisas. E, por último, precisamos parar de tentar buscar momentos especiais, momentos maravilhosos. Não, o Senhor nos manda simplesmente, irmãos, ouvir a sua palavra profética. Hoje o Senhor não levanta Amós, hoje o Senhor não levanta Isaías, Jeremias, Daniel ou qualquer outras pessoas desse estilo. Por quê? Porque o Senhor já revelou tudo por meio da sua palavra. Então está aqui aquilo que o Senhor quer que a gente saiba, que a gente creia, que a gente viva. Basta consultarmos, basta dedicarmos tempo para aprendermos. John Stott é que vai dizer: crer também é pensar, ou seja, é olhar para as Escrituras e raciocinar com o que elas estão nos falando aos nossos corações. Nós temos um livro e vários de sabedoria, provérbios, que vai te ensinar sobre muitas coisas na vida e outros livros mais. E a gente precisa fazer bom uso de cada um deles para que a gente seja direcionado, ajudado e para que diante da volta do Senhor não sejamos como aqueles que são encontrados sem pensar nisso. Eu quero caminhar para o último texto com vocês, lá em 2 Pedro. Então vamos lá, por favor. 2 Pedro, capítulo de número 1. Olha como Pedro, no Novo Testamento, discípulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, referenda, confirma, indica a palavra
profética presente no Antigo Testamento. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 19. Diz assim na minha versão: assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Amém? O apóstolo Pedro está dizendo: olha, vocês têm a palavra dos profetas, vocês têm tudo o que foi escrito no Antigo Testamento, vocês têm tudo o que foi escrito no Novo Testamento. Vale muito a pena dar crédito a ela, vale muito a pena prestarem atenção nela, como alguém que precisa de uma candeia para iluminar a escuridão, como alguém que precisa, para enxergar, colocar um óculos, acender uma lâmpada, ligar uma lanterna ou usar de um método que faça com que a luz possa lhe dar visão. Assim somos nós, e assim é também o salmista, que vai dizer: lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. Que ela possa ser aplicada, que ela possa ser na nossa vida observada, que ela possa ser compreendida, mas sobretudo que nós sejamos encontrados como aqueles que andam em concordância com o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, nós, ó Deus, diante do testemunho vivo, eficaz e poderoso da Tua palavra para aquele povo, queremos, ó Deus, falar contigo, para que o Senhor, ó Deus, examine o nosso coração e tire, ó Deus, tudo aquilo que porventura não está de acordo com o Senhor. Não está, ó Deus, seguindo o Teu querer, não está, ó Deus, seguindo a direção que o Senhor quer. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos junto contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a tomarmos a mesma direção e caminho do Senhor, para que possamos, ó Deus, nos encontrar contigo e viver, ó Deus, uma vida eterna de alegria. Abençoa, Deus, para que tenhamos a coragem, a intrepidez, a ousadia necessária para pegar a todos aqueles quantos se fazem necessário, ó Deus, diante desse tempo que temos chamado hoje. Porque sabemos, ó Deus, que o Teu tempo se aproxima, que o Teu juízo se aproxima, que a Tua volta se aproxima, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos oportunidades, e diante dessas oportunidades, ó Deus, usa-nos, conduz-nos por Teu Santo Espírito, para que, ó Deus, da nossa boca, do nosso testemunho, possa sair, ó Deus, um testemunho poderoso e eficaz acerca da salvação do Senhor em nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, para que, ó Deus, possamos olhar para a Tua palavra com carinho, possamos olhar para a Tua palavra com amor, possamos olhar para a Tua palavra, ó Deus, como alguém que realmente precisa dela para caminhar, como alguém, ó Deus, que caminha como uma pessoa na escuridão sem ela, como alguém que não consegue enxergar nada, como alguém que não tem, ó Deus, um caminho a seguir. Que ela seja a nossa luz, que ela seja a nossa bússola, que ela aponte, ó Deus, a direção para a nossa vida, e que possamos, ó Deus, obedecê-la conforme a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, para que sejamos esse povo, sejamos contados e achados entre estes, ó Deus, porque certamente esse é o nosso maior desejo, a nossa maior alegria e realização. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor continue a nos proteger ao longo dessa semana. Prepara-nos, ó Deus, para aquela linda festa de batismo ali no domingo pela manhã. Prepara-nos, ó Deus, para a continuidade dessa festa com a ceia do Senhor no domingo à noite. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em conformidade com o Teu querer. É a nossa oração e a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente, também nos despedirmos em paz uns dos outros.